o nosso boa noite. Que Deus nos abençoe, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, os nossos anjos da guarda que nos acompanham todos os dias, na missão de nos guiar ao bem, os guias da casa, que se reúnem conosco, fraternalmente, nos auxiliando, encarnados e desencarnados, a buscar a nossa iluminação, a buscar a nossa renovação, o caminho que leva ao Cristo, que leva à perfeição relativa. Um dia todos nós vamos atingir uma perfeição relativa que vai nos fazer plenamente felizes e vamos estar harmonizados com o universo. Na noite de hoje, o tema selecionado foi a paciência. E nós, todos nós, já ouvimos falar muito da palavra paciência e a utilizamos de diversas formas. Às vezes nós dizemos até eu perdi a paciência, ou você está me torrando a paciência, algumas pessoas dizem, mais agitadas. Mas o que é paciência na verdade? Nós temos paciência no nosso dia a dia, nas situações que nós enfrentamos. Apesar de já conhecermos esta doutrina que nos explica tantas coisas a respeito da vida, a respeito da imortalidade, da continuidade da vida depois da morte, que nos fala das leis de Deus, que nos fala do próprio Deus. Como é que nós nos relacionamos na vida conosco, com os nossos irmãos e com a sociedade que nos cerca, porque fazemos parte de uma sociedade. Às vezes não temos paciência nem conosco em relação a coisas da nossa vida, em relação a alguns erros e algumas situações. Nós estamos falando de conivência com o próprio erro, mas de dizer que nós temos que entender que nós somos ainda imperfeitos. E que para que nós alcancemos um dia a chamada perfeição, nós vamos passar muito tempo trabalhando para alcançá-la. Não é uma coisa que se conquista de um minuto ou de uma única vida a perfeição, mas é um trabalho dos séculos, dos milênios. E nisso entra a paciência de saber aguardar, trabalhando em si, trabalhando naquilo que nós possamos fazer de melhor. Emmanuel, mentor Chico Xavier, no livro O Consolador, ele diz que a paciência ela é o resultado de alguém que desenvolveu em si muito amor e ele então externa esse amor, doa esse amor na sua exemplificação. É alguém, ele está falando da paciência real, porque nós podemos dizer que nós temos autocontrole ou níveis de autocontrole, porque a paciência é uma virtude, como as demais, que quando nós conquistamos ela em absoluto, não se perde mais. Se alguém se conseguir se tornar realmente humilde, mas humilde de verdade, ele nunca mais vai perder a sua humildade. Se alguém se tornar bom, nunca mais vai deixar de ser bom quando ele atingir esse máximo da perfeição que o leve à bondade. A paciência da mesma forma, quando alguém tem a paciência real, em qualquer das situações da vida que ele passe, e não são poucas, nós estamos num mundo de provas e expiações. E por isso mesmo nós já estamos sujeitos a diversos desafios que fazem com que cada um de nós tenha ações e reações em relação ao meio, em relação a esses desafios, dificuldades, obstáculos que todos nós vamos passar. Como é que nós agimos no nosso dia a dia? Nós às vezes somos tão impacientes que
que em coisas muito pequenas nós já mostramos que não somos pacientes. A pessoa compra um objeto, um eletrodoméstico, ou ganha de presente um eletrodoméstico, pode ganhar também. A pessoa não tem nem a paciência de ler o manual de instruções. E já aconteceu o caso, nós já somos da pessoa que ligou lá o 110 no 220, aí já queimou lá um equipamento, porque nem leu a caixa. A nossa ansiedade, a nossa impaciência de alguns minutos lendo a caixa, lendo o manual, a pessoa já resolveu isso. A gente não lê. Quantos equipamentos que a gente tem que a gente nunca leu, e a gente acaba não entendendo como é que funciona todas as funções porque não leu, e podia ter lido e a gente estava usando no melhor das funções daqueles equipamentos, mas a gente não tem nem a paciência de ler um equipamento que é nosso, que é para o nosso uso. Em outras situações, nós lembramos que diante de uma pessoa que se opõe ao nosso pensamento, a gente pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro jeito, e nós já começamos a levantar o tom de voz para tentar fazer prevalecer a nossa ideia, o nosso pensamento. Isso muitas vezes demonstra a nossa fragilidade, a fragilidade na crença daquilo que nós dizemos ou que estamos dizendo, porque se tivéssemos a certeza naquilo que estamos dizendo, não ia precisar levantar o tom de voz. Mas nós levantamos o tom de voz porque se quer encerrar aquela discussão, se quer fazer que a pessoa aceite aquela ideia que nós dizemos que é a melhor ou que é a correta. Ou não se tem paciência, às vezes, com as pessoas no ambiente de trabalho, quando chega uma pessoa nova para ensinar a pessoa está fazendo alguma coisa, chegou naquele dia, e aí a pessoa já chega lá, olha só como você está fazendo isso, está tudo errado. E se fosse com a gente, dizer assim para a gente, nós já ficaríamos nervosos, irritados com a pessoa. Mas a gente diz às vezes para as pessoas, olha só como você está fazendo isso. Mas se quisesse ajudar de verdade, dizia, olha, você já fez aí, não está muito bem, mas olha, você pode fazer desse jeito. Aí é a forma correta, com gentileza. Não, você pode fazer dessa forma que fica melhor. Ó, se você fizer assim, você vai evitar certas dificuldades no seu trabalho. Faça desse jeito, porque nós já fizemos assim, deu certo, e a pessoa vai tentar, então, ver e fazer. Mas se a pessoa quiser passar pelo caminho mais longo, às vezes, deixa a pessoa passar pelo caminho mais longo. Não nos aborreçamos porque a pessoa quer fazer do jeito dela, que talvez dê certo também, mas leve mais tempo. Mas aí deixa a pessoa fazer. É que nós tentamos nos impor às pessoas, a nossa ideia, o nosso jeito, a nossa forma, esse negócio, essa questão de comandar as situações das pessoas. E também, quando alguém nos diz alguma coisa, se nós tivermos paciência, mesmo que a pessoa diga alguma coisa que a gente não aceite de imediato, mas se tiver paciência, vai poder analisar pelo menos o que a pessoa disse. Mas às vezes não dá nem o tempo, a outra pessoa só começou a falar, não deixa nem a pessoa terminar o que está falando. A pessoa nem concluiu. A pessoa não consegue nem terminar o que está dizendo para nós. E nós agimos assim em muitas situações na sociedade, às vezes na família. Muitas pessoas entendem que por estar no ambiente do lar, que aí não precisa usar do polimento, da gentileza, com o esposo, com a esposa, com os filhos. E aí fala de qualquer jeito, ríspido. E aquilo que aguenta, às vezes, na rua, não consegue suportar em casa, e aí discute, ou já dá uma má palavra para a pessoa. Vejamos como nós temos que analisar como é que nós estamos agindo em relação às pessoas, em relação àqueles que vivem conosco, porque surgem muitas mágoas em função disso, muitos ressentimentos, da forma como nós lidamos com as pessoas, como nós falamos, ríspidos.
violentos. E dizíamos, e se alguém disser alguma coisa, nós precisamos analisar o que a pessoa está dizendo, não é que temos que aceitar tudo. Analisar, pensar. Em muitas ocasiões, a crítica que a pessoa faz, ela tem ali algum embasamento. Ou a pessoa fez somente uma observação, sem o sentido de ofender. Foi só uma observação. Mas a pessoa já leva aquilo como uma coisa pessoal. E aí já fica armado contra outra pessoa. Mas para testar mesmo a nossa paciência, se nós somos pacientes, é preciso passar pelo teste, na verdade, o trânsito. De manhã cedo, 7 da manhã, ou final do dia, em que a gente pega uma fila, e carros ali, e a fila não anda, e pessoas buzinam. Ou então, estamos indo com o carro e alguém corta a frente do carro. Um amigo nosso de outro sempre ele dizia que ele estava voltando de uma palestra, ele vinha da palestra, de repente um táxi cortou na frente dele e de repente o taxista pegou, abriu o vidro e fez assim para ele, pedindo desculpas. E aí ele foi com o carro do lado, abriu o vidro e aí fez assim na frente do taxista. E podia ter tido outra atitude, podia ter discutido, você cortou meu carro aqui, você não me viu, que é o que normalmente se faz. Mas não ia adiantar nada. O outro viu que errou e se desculpou por ter errado fazendo o sinal. Então foi uma atitude correta de ambos. De outra vez, uma amiga foi até um serviço público e lá havia uma pessoa que atendia, uma atendente, que sempre agia de forma ríspida com as pessoas. Como quando a pessoa perguntasse alguma coisa, já tivesse que saber a resposta. Mas a pessoa estava perguntando ainda ali porque não sabia. Mas ela deu uma resposta meio atravessada, e aí a pessoa silenciou um pouquinho, pensou, e perguntou novamente com um tom mais baixo. Aí a pessoa caiu em si, que não estava agindo adequadamente. E aí também baixou o tom, e aí começou a responder. E hoje, quando ela vai lá, ela é sempre muito bem atendida pela mesma atendente. Mas se fosse o outro caso, quando a pessoa diz, mas você é uma pessoa grossa, dissesse, né, para a pessoa, como é que pode estar aqui trabalhando e não quer atender as pessoas, e fosse nesse caminho, a confusão estava feita. Não ia ter exatamente o que quer da resposta e ainda ia ter uma confusão armada, sem contar as pessoas ao redor, o mal-estar que cria. Porque as confusões criam mal-estar ao redor também. Para quem não gosta de confusão. Tem gente que pode ser que gosta, fica ali olhando, torcendo para a confusão. Mas para quem não gosta da confusão, a pessoa acha melhor que não hajam discussões, brigas públicas. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, há uma mensagem que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofreres, sede pacientes. A mensagem. Se nós não tivéssemos o conhecimento da doutrina, fica difícil de entender que a dor seja uma bênção de Deus aos eleitos. Porque, para quem não entende de reencarnação em lei de causa e efeito, fica muito complicado de entender que esteja sofrendo e que ainda isso seja uma bênção na sua vida. Mas nós que já conhecemos esta doutrina que explica Deus e a sua justiça, que explica de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo na Terra, qual é o nosso objetivo na Terra.
E para onde nós vamos depois? E quando diz para onde nós vamos, significa que a vida continua, que nós não vamos perder a nossa essência, o nosso pensamento, a nossa inteligência, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, vai conosco. Que explica a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Todo efeito provém de uma causa. E todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Então, nós entendemos de causa, lei de causa e efeito, aquilo que nós fazemos de bom repercute positivamente. Aquilo que nós fazemos de mal, vamos ter que desfazer mais adiante. Vamos ter que recompor aquilo que nós não fizemos corretamente. Então nós entendemos o porquê das situações, das dificuldades. Há situações, ainda a doutrina explica, há situações que nós sofremos e que têm causa em outras vidas. São decorrentes do nosso livre-arbítrio, liberdade de escolher. Nós escolhemos e de repente não foi uma boa escolha. Mas a lei é de educação, então a lei faz com que nós voltemos para repetir ali o caminho e aprender. Então aí nós passamos aí a passar pelas expiações, para que nós aprendamos e fixemos em nós aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. A lei é uma lei educativa. Não é uma lei de Deus punindo, mas é uma lei educacional do Criador. Mas há situações que são dessa vida mesmo. Nós demos o exemplo aqui. Se nós discutimos com alguém no trânsito e acontecer alguma coisa, são consequências dessa vida. Nós estamos agindo, usando o livre-arbítrio para discutir. Se uma pessoa tem determinado vício, ela é desta vida que a pessoa está. Se não cuidamos do nosso corpo, há consequências dessa vida mesmo, por não cuidar do nosso corpo físico. Então há coisas que são dessa vida. E aí, como diz Emmanuel, a impaciência não ajuda em nada. Nós passamos por uma dor, uma dificuldade, uma enfermidade nossa ou de um familiar. Se aborrecer, se revoltar, se rebelar contra Deus, a dor não vai sumir. Nem a nossa, se for o nosso caso, nem o nosso familiar. E ainda vamos agravar a situação. Pelo nosso mau humor, pela forma como nós vamos lidar com essa doença. Às vezes até agravamos a nossa enfermidade, porque nós sabemos que nós descarregamos ali do nosso pensamento. Se nós estamos criando pensamentos que não são bons, nós somos os que são atingidos inicialmente, porque vem de nós o pensamento. E aí o pensamento é negativo, já está doente, já está enfermo, precisando de energia. E aí derrama no corpo energia negativa, do ódio, da revolta, da rebelião. Não vai ajudar. A forma como vai enfrentar essa enfermidade, essa situação, vai ser pior do que aquele que, mantendo uma compreensão de que aquela situação pode ensinar-lhe alguma coisa, e fizer o tratamento, e buscar não criar dificuldades para aqueles que estão ao seu redor e ajudando, vai passar melhor esse do que aquele que está rebelado, que está revoltado. Imagine uma pessoa da família doente e a pessoa chega lá de mau humor porque vê a doença, porque reclama para a pessoa que já está doente. Como é que vai ajudar a pessoa? De que forma isso vai ajudar? Mas tenha paciência, calma, vamos fazer o tratamento. Vamos pensar em Deus. Vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Vamos pedir ajuda do Criador, do nosso anjo da guarda. Isso tudo reflete positivamente.
Hoje já se aceitam, em muitos hospitais as pessoas vão lá, de muitas religiões, fazer as preces. Quando é espírita é o passe, quando nas outras religiões são as preces, vão lá fazer prece, imposição de mãos. Já se aceita porque sabe que é positivo, que é boa energia, que é bom pensamento, que dá esperança para as pessoas. Até estudos que mostram que muitas pessoas melhoram mais rápido com esse pensamento positivo, com essa atitude. Por isso que Emmanuel diz que o amor é o resultado daquele que guardou muito amor, no seu íntimo, a paciência é o resultado daquele que guardou muito amor no seu íntimo e ele externa, doa às pessoas. Isso é fruto, dizíamos, do tempo, da luta pessoal, do esforço. Se nós vemos uma pessoa que já atingiu a paciência, não é de graça, não é porque Deus fez, não é o corpo da pessoa que faz a pessoa de um jeito ou de outro. O ser que habita naquele corpo já teve muitas vidas, já lutou, já sofreu e aprendeu. Nós lembramos do Chico Xavier, pequeno, 5 anos de idade, e aí ele foi para a casa da madrinha, porque sua mãe acabou falecendo, ele vai para a casa da madrinha que o maltratava, e ele faz uma prece, aí a mãe surge, o espírito da mãe, que tinha evidência, aí diz a ela: paciência, meu filho, quem não sofre não aprende a lutar, tenha paciência, que eu vou pedir a Deus, ele vai te enviar um anjo bom. E depois de um tempo veio a madrasta do Chico, uma pessoa boa, que aí recolheu todos os filhos do primeiro casamento do pai, reuniu todos novamente e o tratava muito bem. E ela mesmo uma pessoa muito boa, muito tranquila, porque ela fez uma proposta ao Chico Xavier, ainda menino, de plantar algumas hortaliças, e aquelas hortaliças crescendo, o Chico podia vender e com aquele recurso podia ele e os seus irmãos estudar. E aí o Chico aceitou, estava feliz com a madrasta, mas começou a sumir algumas hortaliças. Quando eles saíram de casa, as hortaliças iam sumindo. E a madrasta Cidália percebeu. E ela sabia, foi lhe contado, ela sabia que a vizinha do lado estava tomando alguns daqueles frutos ali. E ela pensou: o que eu vou fazer? E ela acreditava no Chico. E aí o Chico disse: pergunta para sua mãe, a mãe desencarnada. Aí o Chico fez uma prece, falou com a mãe, e ela disse: diga a Cidália que ela entrega a chave da casa na mão da vizinha. Isso vai resolver tudo. E aí a Cidália, quando ia sair, ela entregava a chave na mão da vizinha. Você pode tomar conta da casa para mim, das hortaliças? Posso. E aí não sumiu mais nada daquele dia em diante. Ela poderia ter tido uma atitude violenta, brigado, discutido, mas ela tentou buscar no céu as inspirações ali para poder resolver. E nós normalmente buscamos aquela situação mais do embate, mais do choque, que acaba criando situações difíceis para nós, problemas, dor de cabeça, quanta coisa cria para nós esses embates, essas discussões. É a perda de tempo, porque depois que sai da discussão ainda fica remoendo, fica aquilo na cabeça, aquela sensação, os hormônios, porque foi irritado. Mas o caminho da evolução passa pela paciência, pelo desenvolvimento da paciência, começando em pequeninas coisas. Nós temos que começar a tentar que naquelas coisas pequenas nós já perdemos paciência. Então nessas coisas nós vamos trabalhar. Nessas coisas pequeninas nós já vamos começar a trabalhar. Porque quem não consegue resolver coisas pequenas, quando vem alguma de maior vulto, não tem condições. Se não consegue se conter em coisa mínima, como é que vai se conter diante de uma aflição maior, de uma situação maior?
Então no Evangelho diz: bendizei a Deus, sede pacientes. Ali fala no Evangelho, capítulo 9. Porque tudo que nós passamos na terra tem um objetivo. Deus está nos observando e nunca vai nos faltar, diz o Evangelho, da parte de Deus, a ajuda, no sentido de nos dar coragem, de nos trazer os bons pensamentos, as boas energias, se nós nos deixamos impregnar por isso. Se nós buscamos isso, a página do começo falou buscar. O que nós buscamos, disse a página do começo? O que é que nós buscamos? Nós devemos estar sempre buscando o que é bom, o que é elevado, o que é harmonioso. E isso vai refletir em nós mesmos a nossa busca. Paciência nós devemos ter, devemos desenvolver. Que nós possamos ler a página do Evangelho, a paciência, que é mais completa, que possamos refletir, que possamos pensar em Jesus nos momentos de decisão, nos momentos de dificuldade. Pensemos antes em Jesus. Pensemos no Cristo, que foi exemplo de mansidão, de bondade, de amor pela humanidade. Diz também na página do Evangelho, ele sofreu bem mais do que nós. E não tinha nada a resgatar, Jesus. Ele veio para nos ensinar. Nós agradecemos a casa pelo convite, pela oportunidade, aos meus irmãos pela atenção. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite, meus irmãos.